Três. Então, boa noite, meu nome é Yolanda, eu sou parte do grupo de estudo e defesa dos animais, junto com a Tatiane, um grupo grande de amigos e amigas. A gente faz um trabalho de estudo, de tratamento e de ensinamentos para que mais pessoas possam se aproximar desse amor tão maravilhoso que é dos animais, não é? E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o desencarne e o reencarne dos animais. Essa aula aqui, para mim, é muito inspiradora. Eu agradeço muito ao João, que me colocou aqui em colaboração com vocês e eu gosto muito de conversar sobre isso. Às vezes eu me empolgo demais, aí vocês me segurem. Às vezes dá branco, sabe, assim, igual velhinho aqui. Então, mas a gente vai mostrar um pouquinho, né, do que a gente estuda e sabe a respeito disso. Não é a o conhecimento que existe, é aquilo que a gente tem à nossa disposição nesse momento, e cada vez a gente vai podendo acrescentar alguma coisa e vai aprendendo um pouquinho mais, né? Pronto, agora no passo 4. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, meninas. Ah, isso mesmo, é 4. Bom, então a gente vai começar conversando um pouquinho, né, sobre como o animal é visto no nosso planetinha azul aqui, pela grande maioria dos demais animais, seres humanos, né? Porque não somos nada à parte, somos parte desse grupo, mas que muitos preferem ignorar, né? Então, as pessoas tendem a ver os animais como seres sem alma, objetos, né, de que eles podem dispor como eles querem, à medida das suas vontades. Seres que não têm direitos, não têm sentimentos, e exigem desses animais até muito mais daquilo que eles são capazes de suportar. Os animais são seres que estão aqui ao nosso lado, né? Eh, Eles estão aqui para que nós aprendamos com eles, para que eles aprendam conosco, para que possam ir progredindo, assim como nós queremos ir progredindo também na escala espiritual. Só que é mais fácil desligar, né, o sensor e usá-los como se queira, né? Então, a gente vai vendo ao longo da história que nós tivemos pessoas que com uma visão já muito futurista sobre o animal, outros ainda retrógrados, né? E vou falar rapidamente, é só uma pinceladinha. Então, a gente tem lá, olha, nos 500 anos antes de Cristo, a gente tem Pitágoras, né? Que Pitágoras vinha falando para nós que enquanto os homens continuassem massacrando os animais, eles também permaneceriam matando uns aos outros. E o que a gente faz até hoje, né? Então, Pitágoras via animais e humanos como seres com alma, como seres que precisavam ser respeitados. Um pouco mais recente, chegou Aristóteles, que tem uma frase aqui muito bonita, né? Que o estudo das abelhas, cigarros, polvos é tão valioso quanto o estudo de ovelhas e de seres humanos. Só que Aristóteles considerava o homem, né, superior.
o restante tudo era inferior. Então, o homem é que ia estudar tudo isso, né? E ele dominava sobre todos os demais, ou seja, todos os outros eram objetos de estudos. Homens, escravos, animais, e tudo isso é, numa perspectiva de, de pesquisa mesmo, né? De usar. Vamos ver como é, vamos abrir o que tem dentro, todas essas coisas. Já no nosso, na nossa era aqui, o que aconteceu agora? Já na nossa era cristã aqui, lá pelos anos 1600, vem Descartes, né? E Descartes, ele dizia que os animais eram seres inferiores. Então, eles estavam à disposição do homem para atender às necessidades, e inclusive para estudos em pesquisas científicas, como cobaias, o que na época, eu sei que eu vou dizer algumas coisas aqui que ficam meio. Mas, assim, todos nós éramos cobaias, né? Como somos ainda em diversos aspectos. Só que os animais eram cobaias menos respeitadas. Os seres humanos, eles, eles faziam as pesquisas científicas e tudo mais, né? E abriam para descobrir como era, mas havia mais respeito. Dos animais, né? Até hoje naquela época era bem menos do que hoje. Mas eu tenho também uma defesa do Descartes. Descartes foi uma pessoa, um estudioso importante na sua época, porque ele, muito antes da nossa codificação, ele já tinha a percepção de que o universo era permeado por uma matéria, digamos assim, que ele chamava de éter, que é o nosso fluido cósmico universal, né? É, ele dizia também que Deus existia, não porque a igreja daquela época dizia, né, que era totalmente, é, dizia, mas fazia completamente o contrário, né? Mas porque dentro de cada um de nós existe uma concepção de um ser que transcende a criação, um ser que faz, que nos cria, né? A nós e a toda a matéria que a gente vê, que é depois, né, o que a gente tem dentro da doutrina, como é o fundamento do Deus, Espírito e matéria, né? Ele fora criando e tudo isso. E ele tinha uma percepção assim muito direta das coisas. Eu já vi em alguns lugares, aqui ele não chegou à conclusão de que os animais pensam, logo existem, porque o que ele tinha na época, o que ele usava como fonte de pesquisa e de raciocínio dele, não chegaram a essa conclusão, né? É, e para nós, estou me referindo assim à espécie humana, no decorrer de todos esses anos de lá para cá e até hoje, como a gente falou no início, né? A sociedade humana ficou muito fácil para ela aceitar essas colocações, porque fica mais cômodo a gente estagnar nesse ponto e aí fazer o que se quer fazer, sem nenhuma consciência, sem nenhum respeito, sem precisar mudar os seus costumes. Que essa é a grande diferença, né? Que nós espíritas sabemos que na mudança é que está o progresso,
né? Nós temos que ir mudando as nossas percepções e crescendo para que possamos ir vamos evoluindo espiritualmente, né? Aí a gente tem logo depois o Voltaire, que já tinha uma visão completamente diferente de Descartes e inclusive, né, contrapunha a ele, dizendo que era uma ingenuidade, uma pobreza de espíritos, dizer que os animais sejam máquinas, sejam privadas de conhecimento, de sentimento, que eles nada aprendem, nada aperfeiçoam. Depois a gente vai chegando, já em 1800, os anos 1800 e no começo, o Schopenhauer, que dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Tem uma aula maravilhosa dentro do curso aqui do João, que vai até desenvolver isso, né? Hoje isso é até usado como base de estudos bem adiantados aí na questão. Já agora no século XXI, a gente cita Tom Regan, que diz que os animais não são apenas os nossos parentes biológicos, como também semelhantes psicológicos, tá? Como nós, os animais estão no mundo, conscientes do que acontece com eles, e por essa consciência, eles têm todas as percepções que nós temos, né? Sentem dor, têm sentimentos de afeto, de desafeto em algumas situações, né? Eles têm uma percepção do mundo em que eles vivem. Então, a gente voltando, né, para aquilo que a gente estava que a gente comentou aquele primeiro slide, a gente tem que concluir dizendo que hoje, no século XXI, com tudo que a gente já ouviu ao longo dos séculos, e principalmente nessa época em que a gente vive, todos os estudos que estão aí à disposição de quem quiser ver, ouvir, né, e sentir, pôr no coração, a gente tem que compreender que os animais são espíritos em evolução. Eles sofrem, sentem, amam, partilham os nossos sentimentos, e mais do que isso, né? São seres num aspecto muito superior a nós. Eles não julgam, eles amam incondicionalmente. E para nós, né? Para nós que consideramos esses companheiros de jornada, esses irmãos, né? Para nós o animal é amor, né? Quanto mais próximo de nós, mais difícil é, por esse motivo, encarar o momento da separação. Então, é nesse sentido que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória deles pelo mundo espiritual, como eles voltam para novas experiências na vida material e como a gente pode ajudá-los nesse progresso, dar-lhes amor aqui e quando eles já estão na vida espiritual. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente enfatiza um pouquinho porque os conhecimentos nessa fase em que a gente está de evolução, eles se multiplicam. Então, nós temos que estar sempre abertos, porque vão surgir novas informações. As informações de que a gente dispõe não são a totalidade, deve haver mais coisas à medida que eu vou ouvindo, vendo, lendo, eu vou procurando acrescentar, e eu acho que é isso que faz de nós pessoas, né, seres humanos que se aproximam mais dos animais, porque a gente se importa, porque a gente estuda, e cada vez que estuda a gente vai compreendendo, né, um pouquinho mais. Vou trazer aqui várias citações para a gente ir conversando sobre o assunto, né? Eu vou começar com a Irvínia Prada, no livro
Questão espiritual dos animais, que ela diz que muito mais do que supomos, os animais são assistidos no seu desencarne por espíritos zoófilos que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Da mesma forma, né, que nós chegamos lá e somos recebidos, somos cuidados na medida, né, do nosso merecimento, né, passando por todas as etapas que precisamos passar, muito mais os animais, porque eles são seres que estão num estágio só de aprendizado. Eles não carregam como nós vários processos que precisam ser trabalhados posteriormente. Então, quando eles se vão, eles são recebidos, cuidados e tratados por uma equipe maravilhosa. Eu falo que minha visão de progresso é quando eu puder estar lá e trabalhar com eles. É assim que eu vou progredir, né? E aí a gente tem uma citação do Marcel Benedetti, no livro Qual Sua Dúvida, para o tema Espiritualidade dos Animais, que ele fala que quando o animal desencarna, muitas vezes ele se torna inconsciente antes de que ele perceba a sua morte, e que o animal sente e sofre até um determinado ponto que seja necessário ao seu aprendizado, né? E quando excede esse certo ponto, o espírito já é deslocado do corpo e vai para o mundo espiritual sem traumas. E lá, em lugares determinados, ele é tratado e preparado para uma próxima reencarnação. A gente conhece, né, um pouquinho dessa realidade aqui quando a gente lê e pesquisa os livros de Ernesto Bozano, que trazem várias referências, né, a como eles estão lá, a como eles se manifestam a nós. No curso de espiritualidade dos animais, do Grupo Espírita Casa do Caminho, nós temos que na espiritualidade, existem instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades de cada animal. Eles são agrupados no mundo espiritual por afinidade, né, pelos que são mais próximos, porque eles mal conseguem perceber a mudança de dimensão. E como exemplo das instalações onde eles são atendidos, a gente tem a mais conhecida aqui entre nós, o Rancho Alegre, que antes era denominado Recanto dos Animais, fica sobre o estado do Mato Grosso, né? É uma instalação bem grande, com bastante complexidade. Eles têm tratamento de alas que tratam de doenças, que cuidam da reencarnação, do reencaminhamento dos animais. Tem hospitais veterinários, escolas de especialização para as pessoas que lá trabalham, sejam os que estão no mundo espiritual, como nós, quando em desdobramento ajudamos, né? Existem bibliotecas, existem professores que orientam esses trabalhos. Para os animais, existem bosques onde eles podem ficar numa relativa liberdade, sem precisar ficar confinados, quando o processo de reencarnação não é imediato, né? E lá funcionam também diversas especialidades, direcionadas aos animais selvagens, direcionada a, a todos existe parte direcionada aos pássaros, a insetos, tudo isso tem equipes separadas, áreas separadas, né? E também tem um pessoal especializado para fazer o resgate quando é necessário, para
e buscar esses animais quando estão em situação de extremo sofrimento, né, como em abatedouros, como em grandes incêndios, como, né, em grandes inundações. Existem alas que cuidam especificamente da reprodução animal. Tudo lá é muito direcionado. Eu acredito que vocês até conheçam um pouco mais do que eu, com todos os estudos, né, que nós fazemos. O importante é a gente entender que eles não ficam perdidos, né? Não ficam abandonados, que tem um respaldo muito grande quando ele está lá. Quando eles precisam de tratamento, eles são levados para os hospitais que existem dentro dessas colônias, são colocadas em câmaras e sobre eles cai uma substância vaporosa e colorida que induz sono, que tem funções terapêuticas e que, com a mudança da frequência das cores, vão tratando os problemas que eles estão trazendo da última vivência deles aqui na Terra e vão preparando esses animais para uma futura volta, né? E isso tudo é bem high-tech, assim, não é uma coisa assim, ah, é tudo ali pingadinho, não, a forma como esses espíritos que estão ali cuidando, manipulam toda a energia que ali existe, fazem desse tratamento uma coisa muito rápida, muito eficiente, né? Inclusive tem lá, de vez em quando, a luz escaneia, mostra o estado de saúde, mostra onde precisa ser feito esse ou aquele ajuste para que esse processo seja rápido para eles, né? E outra finalidade do tratamento lá é o desligar as suas memórias, desligar nas memórias as cenas de sofrimento. Tira-se as cenas de sofrimento naquela questão da dor intensa, daquela, né, daquele sofrimento impingido, mas ficam ali sensações que vão servir de alerta numa próxima reencarnação. Isso faz com que os animais, no seu caminhar, percebam, né? Tenham esse instinto, né? Colaboram com esse instinto, para que eles percebam quando vai haver um problema de incêndio, quanto eles têm que se afastar, né? Quando há um terremoto, eles já têm aquela percepção que para nós nem passa perto, só de quem tem uma labirintite muito avançada, né? Que é aquele comecinho de tremer, e ali eles já estão saindo, né? Eh, Vai fazendo com que eles percebam dentro do seu habitat quem são os seus predadores e como eles vão se proteger desses predadores, né? Então tá lá uma formiguinha saindo, né, da sua toquinha lá, e ela vai, no decorrer das suas vidas ali, percebendo que ela tem que tomar cuidado com aquele tamanduazinho que chega ali, né, para se alimentar dela. Isso ela vai trazendo de onde? Dessas memórias, dessas memórias da vivência, né? A sensação que fica com ela serve para que ela consiga ir desenvolvendo mecanismos de defesa. E esses tratamentos, eles são muito eficientes, então as lesões também desaparecem. As lembranças mais difíceis se vão e as lesões também são recuperadas em pouco tempo. E aí a gente está preparando os animais para a reencarnação, tá? Esse processo que eu contei das câmaras, de como eles são ali
cuidados, tal, existe quando o animal está sendo preparado para o reencarne. Só que ali já não há mais um processo de tratamento de doenças, de problemas que eles estão trazendo, mas sim, eles começam as suas células a serem miniaturalizadas, né? E eles se transformam em embriões e ainda vão miniaturalizando mais até se transformarem em mórulas. Mórulas é o agregado de corpúsculos na primeira segmentação, quando o ovo é fecundado. Ele é anterior ao embrião. E quando ele tem lá duas, três, duas, quatro, seis, oito divisões. Esse termo vem da semelhança com a frutinha da amora, né? Onde a gente consegue ver ali os gominhos. E aí, nesse estágio, eles são espiritualmente ligados, né, às suas futuras mães. Esse processo é um processo que não é particular dos animais, que acontece com todos nós, com todos os nós seres vivos que estamos aqui, a gente tem que passar por esse processo, né? Eu gosto demais daquele livro que eu citei lá atrás, da Ivênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais, porque ele, inclusive, traz fotos que mostram o desenvolvimento, né, da gestação animal e da gestação humana, e como a gente passa, né, no início, por todos os processos da mesma forma, né? Aí a grande dúvida que aparece, né, quando se fala da reencarnação dos animais é quanto tempo os animais ficam na espiritualidade. Isso varia bastante. Eles não precisam ficar lá muito tempo, porque o aprendizado deles é aqui maior aqui na esfera material, né? Mas esse tempo é variável. Depende do que ele precisa, né? Do que ele tem a oferecer lá no mundo espiritual, como ele pode progredir lá, trabalhando, como a gente vai ver depois, com algumas equipes e tudo mais, né? Mas, de uma forma geral, eles voltam num tempo relativamente rápido, né? Diferente do nosso. Apesar que eu não sei dizer atualmente qual é o nosso tempo, né? Quando a gente pega as literaturas mais tradicionais, que nos trazem bastante conhecimento do mundo espiritual, esse reencarne nosso era muito demorado. Hoje não sei dizer como é. Mas eles precisam, então, lá do quê? De uma maneira geral, né? Serem tratados, serem reconduzidos às câmaras para serem, né, voltarem a ser as mórulazinhas e o tempo de gestação. Isso varia bastante, né, gente? E cada animal dentro do seu próprio grupo genético é que vai, né, tendo aí. Então a gente tem gatos, cachorros, que são animais menores, que demoram 2 meses, 2 meses e meio. A gente tem a vaca, o cavalo, que está aí entre 8 e 9 meses, né? A gente tem elefantes, que são mais de 20 meses. Cada um tem a sua necessidade nesse aspecto. E quando a gente fala, né, sobre a perda, né, do animal, ele ir para lá, como o nosso sofrimento repercute neles, né? O excesso de sofrimento de nós que estamos aqui no mundo material, tanto para os animais como para os humanos que nós amamos, né? Eles podem captar os nossos sentimentos. E eles se perturbam, por quê? Porque eles nos amam, eles sentem que nós estamos sofrendo e eles também sofrem em decorrência disso, né?
Isso às vezes faz com que aquele tratamento que eles têm que receber demore mais, porque eles vão captando, né, o nosso sofrimento, a nossa dor, e eles estão ali também envolvidos nesse processo, e isso pode atrasar um pouquinho, né, o processo reencarnatório. E como que a gente pode cuidar deles? Gente, essa oração maravilhosa que vocês fazem aqui no início do seu estudo, nós também fazemos, né, que é a energia que deriva da prece de Francisco de Assis. Essa energia, ela é extremamente terapêutica. E quando a gente ora a Francisco de Assis, ela é endereçada ao universo, ela se soma a outras energias idênticas vindo de outras fontes e ela é distribuída sobre cada animal, independente de condições, de estado evolutivo, de onde estejam. Então, essa energia, né, que a nossa deriva do amor que a gente coloca nessa prece, essa energia tão positiva, tão amorosa, que vem de outros lugares, com outras palavras, mas que é o mesmo amor, essa energia é extremamente, eh, benéfica aos nossos amados que estão lá aguardando um retorno. Aí falar um pouquinho sobre os animais que ficam um pouco mais no mundo espiritual. A gente vê nas obras de André Luiz, né, que os animais que têm condições são levados para auxiliar a espiritualidade, né, como os cães, que são farejadores, as águias, as mulas, né, os burrinhos, para transporte de carga. Por quê? Eles têm habilidades que podem ser bem aproveitadas, eles têm boa vontade em auxiliar, né? O animal, ele não deve ser poupado da sua capacidade de auxiliar. Ele não pode ser explorado, ele não pode ser, eh, conduzido como nós humanos, né, muitos de nós humanos fazem, à exaustão, aquilo que eles ultrapassa a capacidade deles de auxílio, mas eles são extremamente amorosos, eles trabalham com amor. Lá no mundo espiritual, isso é bastante perceptível, né? Os espíritos que conduzem, que trabalham com eles lá, têm essa percepção, então jamais eles são explorados, né? No nosso lar, a gente tem um trecho onde André Luiz diz que ele identificou uma caravana que avançava em direção deles, e eles ouviram o ladrar dos cães. E quando ele perguntou o que é isso, né, Cisa diz que os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde existem também verdadeiros monstros, né, que não competia ali, não compete a nós aqui tratarmos disso, mas eles serviam para alertar sobre isso, né, e em alguns casos até fazer com que essas criações mentais se afastassem do caminho que eles estavam, né? Também no nosso lar, tem um trecho que cita que os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. As aves, que lá eles denominam ibis viajores, são auxiliares dos samaritanos, porque elas devoram formas mentais que ficam, né, na estratosfera lá com eles e que podem ser
muito perversas, porque são criações, né, das trevas, e isso auxilia muito a eles no trabalho de resgate, a companhia desses animais. E agora sobre reencarnação, né? Como reencarnam os nossos queridos? A reencarnação é a volta do espírito num novo corpo, né, para a continuidade do seu progresso. A gente, humano, reencarna para resgatar débito, para passarmos por provas que vão auxiliar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução espiritual. Reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias para aprendermos a ser melhores, né? Para nós, a gente tem a reencarnação compulsória, quando o espírito está lá num grau de perturbação muito grande, e aí ele não tem nem condições de escolher, então uma equipe vê como ele pode voltar para começar a resgatar e perdendo essa. E a gente tem as reencarnações propostas, né, que são semi-voluntárias, porque ela leva em possibilidade, em conta a possibilidade que a gente dispõe de decidir, até onde a gente possa decidir, né? E temos as reencarnações voluntárias, que são aqueles espíritos já muito evoluídos que vêm aqui para ensinar, para exemplificar aquilo que a gente precisa. Já para os animais, eles não têm condições de escolher a sua próxima reencarnação. E por isso que existem lá as equipes que cuidam disso por eles, né? Eles não têm o livre-arbítrio para decidir para onde eles vêm. Eu vou para aquela casa ou para outra, eu fui gato, mas agora eu quero ser cachorro. Eles não têm essa possibilidade. Então, existem as equipes preparadas para isso, né? E isso já aparece desde o Livro dos Espíritos. Na questão 602, Allan Kardec fala que eles não progridem pela própria vontade, mas por força das coisas, ou seja, da organização espiritual que está lá agindo para que eles possam conduzir os animais por meio da evolução a novos estágios, né? O Marcel Benedetti também diz que existe um planejamento reencarnatório, né, que é coordenado pela comissão que analisa o desenvolvimento espiritual de cada um, e através disso eles verificam se deve encarnar ainda na mesma espécie animal. No caso da gente que está sempre pensando, né, dos que estão próximos de nós, se o animalzinho volta na mesma família, ele só volta se ali tem um aprendizado ainda, senão ele vai estar com uma família que a gente tem a confiança e o desejo de que vai ser melhor, porque vai acrescentar algo no progresso espiritual deles, né? E o que é importante é o seguinte: eles estão vindo para o progresso deles. E eles, nessa mesma jornada, eles estão nos dando a oportunidade da gente resgatar um amor que a gente não tem, às vezes, né, na convivência com o ser humano próximo da gente, né? Então, nós resgatamos um amor incondicional através da convivência com eles. Então, eles nos ensinam, às vezes, mais do que nós a eles. Quanto a gente aprende, né? De amor, de paciência, de dedicação, quando a gente tem um animal próximo de nós. No Livro dos Espíritos também se pergunta sobre a lei progressiva, e eles falam que sim, eles vão progredindo, né? Eles estão nos mundos num progresso proporcional ao progresso dos seres superiores que ali estão. Então, nos mundos superiores, né, o ser mais adiantado, os animais também
mais adiantado, com outros meios de comunicação, e também, mas sempre dependendo, né, do amor daquele ser que lhe é superior para crescer. Agora, gente, os animais na nossa casa, né? Que é a grande pergunta que aquece o nosso coração. Eles podem reencarnar? Pode, né? Como a gente já falou ali atrás, se isso é aprendizado. Eles podem adoecer? Podem, em função das nossas energias, dos nossos pensamentos, atitudes, porque eles absorvem isso, eles absorvem o ambiente que estão ali, porque eles nos amam incondicionalmente. Da mesma forma, eles se recuperam pelo nosso amor, pelo nosso carinho, dentro daquilo que é possível. Eu vou falar um negócio aqui que eu sempre tento elaborar melhor, mas eu não acho outra palavra. Eles absorvem energia, né? Eles podem adoecer por absorver as nossas energias, mas eu acredito que o nosso amor também por eles e a proteção espiritual que eles têm também os ajuda na medida de que eles vão, com esse adoecimento, progredindo espiritualmente. E nós, com o nosso amor, temos o poder de resgatar esse adoecimento deles. Muitas vezes a gente percebe que o nosso amor faz com que eles consigam, né, se recuperar daquelas doenças que eles têm. A gente perdeu essa semana um animalzinho que é muito querido para o grupo, que é de uma das nossas trabalhadoras lá, uma, uma cãzinha muito linda, ela se chamava Bela. A Bela, há 2 anos atrás, foi diagnosticada com um câncer bastante agressivo, que não tinha tratamento, mas o amor da tutora, o amor que a gente coloca ao cuidar desses animais, quando a gente trata deles, quando a gente coloca nos nossos grupos de estudo e tratamento, para a Bela propiciou 2 anos a mais de vivência conosco, de aprendizado. E ela era assim muito importante, como ela já estava velhinha, né? E com a andar da doença, a Bruna não podia mais deixá-la sozinha. E a Bruna trabalha no tratamento espiritual da casa, dos humanos. Então, ela levava a Bela. E a Bela ficava lá, bela e formosa, sentadinha, quietinha, enquanto as equipes trabalhavam. Então, para nós foi assim muito triste isso, mas é também o exemplo, né, de como o nosso amor, a nossa vibração auxilia o animal nesses momentos em que eles têm que passar também, né? A gente sabe que os animais são fontes de bem-estar, que as pessoas que possuem um petzinho têm menos problemas de saúde, principalmente no que se refere ao estresse, à depressão, à ansiedade, né? A presença dos animais melhora a coordenação motora de nós tutores, porque você se dedica a ele, você tem que fazer aquela caminhadinha com eles, né? E tudo isso propicia que a gente também vá melhorando. Eles auxiliam muito as pessoas que têm dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Através do animal, eles conseguem resgatar um pouco da presença do outro, né? E para os idosos, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um animalzinho ao nosso lado, né?
Eu trouxe aqui só uma referência, mas eu vou deixar depois com vocês, né, o material. Então, vocês podem pesquisar as revistas, os artigos são um pouco antigos, mas falam sobre como eles são usados em terapias, né, para auxílio do ser humano, do, do, de como, quando treinados, eles podem ser extremamente próximos e terapêuticos, né? E o quanto eles colaboram conosco, independente, às vezes, até daqueles que os amam ou não. A presença deles traz uma energia que é muito, muito importante. A gente conhece um pouquinho, né, também sobre os cavalos nas terapias de paralisia cerebral, dislexia, síndrome de Down. E eu vou deixar aqui um videozinho que a gente sugere para vocês, que é até aquela imagem da primeira tela, que vocês deem uma olhadinha no YouTube, que fala resumidamente do que a gente conversou aqui, traz algumas noções. É um videozinho bem legal. Se vocês puderem depois ir assistindo ao longo da semana, é muito bom. Veja o que eu tenho para partilhar com vocês. É isso. João, como é que sai agora a tela? Pergunta que não quer calar. Só dá um ESC? Pode dar aí, dá, não tem aí interromper, acho que está em vermelho. Achei. Stop Uhum, share. isso. Tava escondidinho embaixo da mensagem da gravação. Ai, muito bom. Agora vamos abrir Gente, perguntas para a nossa querida Yolanda. quem quiser Yolanda. complementar, quem quiser me contar alguma coisa, as Carol, dúvidas, eu não sei se eu Carol, consigo responder, mas estou aqui vamos, para estamos isso. aqui, todos nós ajuda. Carol, pode perguntar, Carol. Olha, Yolanda, linda a sua aula, bastante instrutiva, bastante consoladora, inclusive. No domingo, eu estava atendendo lá no CEF e tinha uma assistida bastante magoada com a partida de uma cachorrinha. E eu não sei, eu não sabia, mas de uma forma quase que intuitiva, eu disse exatamente para ela aquilo que você falou. O animal ele sofre até um certo ponto, depois ele é resgatado por quem vai cuidar dele, ele está num lugar bonito. Eu senti naquele momento que ela chorou, ela estava emocionada, mas ela saiu um pouco mais aliviada. Então eu queria te agradecer porque graças a Deus acho que eu não falei besteira, falei a coisa estava no caminho certo. A segunda coisa, você fez uma observação quanto ao encarne ou reencarne dos seres humanos. Até onde eu sei, e aí alguém pode me corrigir se eu estiver errada, existe um encarnado para 7 desencarnados, então a fila é grande. Por isso que se recomenda sempre que a gente aproveite essa encarnação, porque a gente vai ter que brigar, aspas, com mais 7 para poder ter uma oportunidade de reencarnar. É, E a última coisa é quando você fala que o animalzinho auxilia idosos. Nós perdemos uma cachorrinha, a mamãe estava num princípio de Alzheimer, e nós perdemos uma cachorrinha e ela entrou num processo de depressão que ela não tinha ânimo, ela não queria comer, não queria levantar do sofá. Aí o médico falou, eu falei, olha, eu acho que é por conta da cachorrinha. Ele falou, então você arrume rápido um outro cachorrinho para ela. Foi só entregar uma cachorrinha nos braços dela que ela deu um up, sabe? Ela conviveu mais 2 anos com a cachorrinha, mas tudo em volta da Belinha. Porque a Belinha comeu, então isso é uma verdade, eles auxiliam muito. é. E mais uma vez, um grande beijo para você. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço. Eu Thaís, só vou... Oi, desculpa, pode João. falar, Eu só pode vou falar. fazer uma observação, né? Quando eu comento que eu não sei como é que é hoje, Carol, é porque o aumento da população está
tá tão grande, né? Crescendo tanto rapidamente que eu acho que tem mais gente vindo para, né, para aproveitar esse momento que a gente está vivendo aí, a caminho dessa regeneração. Exato, muitos espíritos vêm como a última É. oportunidade para poder viver num. Mas é isso No mesmo, você tem mundo, razão. né? Então por isso que eu falo, acho que às vezes está diminuindo o tempo em função dessa, mas Acho é que é só uma isso mesmo. brincadeira. E eu Tá completo certo. isso daí com. Hoje os casais não querem ter filho, querem ter pet, né? Então a encarnação tá mais difícil ainda. A gente vai voltar para esse ponto, né? Vai diminuir porque Tá certo. é, Thaís, sua vez. Yolanda, olha, você não foi honesta quando disse que não ia pegar pesado. Coraçãozinho aperta assim, viu? Com desculpa. relação aos antigos, né, Descartes, etc. Na verdade, o homem, ele sempre arrumou um jeito de dar uma desculpa daquilo que faz errado. Ele só via aquela maneira para pesquisar, né? Tanto que foi questionado por outros pensadores. Mas como ele viu aquela maneira, e a gente faz isso até hoje, ele arrumou toda uma desculpa de que o que ele estava fazendo era certo. Nós temos, infelizmente, essa habilidade de tentar puxar a sardinha para o nosso lado para fazer de conta que ficou tudo bem. Agradeço imensamente sua aula. E assim como a anterior, é que o que pesa é que vocês me fazem lembrar dos meus bichinhos. E eu já tive vários, né? E eu sempre esperei que todos eles pudessem ficar em melhores condições do que eles algumas vezes ficaram aqui, né? Lamento que as pessoas não compreendam isso. E eu não sei se vocês conhecem, mas existe em alguns lugares, em Campinas tem, um atendimento com pets para pessoas internadas. E ele é simplesmente fantástico, né? Então, assim, os cachorros resgatam, os cães resgatam, os cavalos resgatam, né? Às vezes até um passarinho solto, por favor, É, resgata também. Desculpa, a dificuldade do homem é que o homem ainda não sabe amar aquele amor que Jesus nos falou, com desprendimento. Amar simplesmente por amar, sem esperar nada em troca. E é o que os animais nos fazem, né? Às vezes, coitadinhos, ficaram o dia inteiro sozinhos, porque nós estávamos trabalhando, e quando a gente chega, eles querem mostrar que ficaram felizes. Infelizmente, nem todos os donos entendem isso, né? Porque não são tutores, são donos, né? Então, ainda a gente está num longo aprendizado, mas é reconfortante saber, principalmente em alguns casos, né? Quando a senhora cita aí, que eu sofri muito com alguns animais e saber que eles podem ter sido amenizados em suas dores é algo assim fantástico, porque eles tomam as nossas dores, sim, eles cuidam de nós e tomara um dia a gente aprenda um pouquinho mais com eles, né, de fazer sem esperar nada em troca, porque eles não esperam, né? E isso é muito fantástico. O homem quis ser tão importante e esqueceu de amar sem se prender, sem posse. E eles fazem isso de uma maneira fantástica. Gratidão. Mas não foi leve, viu, Yolanda? Não foi leve, coraçãozinho que apertou assim. Mas é bom aperta, mas a porque gente se significa. sente, aperta, mas a Exato, gente se eu tô sente viva. reconfortado. Exato, eu tô viva. Eu já estou sentindo, né? Acho que se Isso não é importante. Isso é o mais importante mesmo.
Se não apertasse, eu acho que eu ficaria mais preocupada. Gratidão pela aula fantástica. Eu que agradeço a vocês, paciência. Nilce? Então, ontem nós estávamos discutindo isso numa aula. A única coisa que a gente tem nosso é o que nós podemos doar, que é o amor. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu perdi um cachorro também, que eu amava de paixão, o Zé, e quando ele estava para desencarnar, ele despediu de cada um de nós, de mim, da minha sobrinha e do meu sobrinho que estávamos lá. Nós fomos levá-los no veterinário e ele deu uma lambida em cada um de nós. Estava se despedindo. Então, ele, graças a Deus, parou de sofrer. Mas eu cheguei a vê-lo em casa, porque eu andava e via ele. Então, aí foi a partir daí que eu consegui uma outra cachorrinha e depois o João me deu mais um. Então, estou com dois agora. Mas esses meus cachorrinhos, eles gostam, quando você falou da oração de São Francisco, quando eu faço o evangelho de quarta-feira, eu toco a música antes de fazer o evangelho, e eles vêm para o nosso colo. Um vai no colo da minha irmã e o outro vem para o meu colo, porque eles querem ouvir o evangelho. É impressionante. A turma fala assim, não, mas vocês estão falando demais. Não, não é. É que acontece mesmo. Então, quando você estava falando, eu falei, não, eu vou dar esse testemunho, porque realmente acontece isso. Acontece. Ele- Eles têm uma Eles assistem, sensibilidade. eles assistem. Como é que eles sabem? Eles sabem, não sei, eles ligaram a música, porque quando eles ouvem a música, nós nunca ensinamos, eles vêm perto e ficam assistindo, ouvindo o que está sendo falado. É isso aí. Eles têm uma sensibilidade muito grande, eles, É. eles aprendem, né, com aquilo que eles estão ouvindo, né? E a percepção que eles têm do mundo espiritual é muito maior que a nossa. E eu estou fazendo agora trabalho na Casa do Caminho, né? Foi quando o João também foi meu professor lá. Então, o que que acontece? Uma vez eu estava assim, umas semanas passadas aí, eu estava meio adoentada e eu estava meio... A gente, de vez em quando, abaixa o padrão, né? Então, à noite, eu fui levada para trabalhar, porque eu estava sentindo falta de não trabalhar, fiquei 3 semanas sem poder trabalhar. Então, eu fui levada e dei passe no plano espiritual para adulto e, de repente, eu fui para um lugar tão lindo, não sei te dizer, tá? Não sei especificar, mas era com animais. A coisa mais linda que eu já podia ver. Aquilo ficou no meu coração, que eu levantei assim agradecida, gratidão pelo plano espiritual, porque o lugar que eu fui era esse outro lugar que eu fui dar paz era assim, cheio de cachorro e gato. Eu falei, meu Deus, o que o senhor quer me dizer com isso? Mas estava lindo. Então, isso aí eu tinha que falar. Eu agradeço muito o curso que eu estou fazendo agora pelo terceiro ano com o João, acompanhando, porque é muito gratificante. É isso aí, gostei muito da tua aula. Muito obrigada, você é uma pessoa especial, porque ir, né, numa jornada como você foi aí no Nossa, foi seu lindo, foi lindo. sono, e Foi assim, ter essa lembrança mas foi assim é coisa de realmente minutos. Quando eu quis, não. Então é muito isso aí. bonito. Mais alguém? Eu quero o caminho para ir para o Rancho Alegre, que nem a Nilce, tá? Tô aqui roxa de inveja. Olha, eu não sei se é o Rancho Alegre, mas que eu vi, eu vi. Agora, onde que é, não sei. Ela estava tão empolgada que ela nem olhou para baixo para ver se ela estava lá em cima do Mato Grosso, se ela estava lá no sul, lá no norte. É verdade. A pessoa é tão gostoso ficar conversando. E, Yolanda, você tem tempo hoje? Não, né? Vai ficar a noite toda. Porque, assim, se Estou a gente aqui começar a disponível. abrir, a gente tem muito o que falar, tá? Contar causa, né? Situações, É, somente eu chego para os clientes, não, muitas vezes os clientes chegam até mim e falam, ai, doutor João, eu tenho certeza que esse animal que eu acabei de adotar, ele
ele pode ser reencarnação do outro que eu tive não sei há quanto tempo, porque ele é bem parecido em comportamento, em brincadeiras, não sei, ele é bem parecido com o outro. Eu falei, sugestivo que seja, né? É muito. Existe a possibilidade de É, ser, né, uma uhum. reencarnação, ou talvez ele está ali do lado intuindo o mais Ensinando, né? novinho, né, como a gente conhece aí nas histórias do Do Chico. Chico, é Então, verdade. é, Uhum, é verdade. Bem, pessoal, vamos agradecer a nossa querida Yolanda. Fica conosco ainda, Yolanda ainda, que eu vou pedir para a nossa querida Carol fazer as vibrações. Logo em seguida, a Nilce já faz a prece final. Aí depois eu paro a gravação e vamos assistir aquele vídeo que eu prometi para vocês. Então, com o coração cheio de gratidão por todo o aprendizado desta noite, por toda a energia que circundou todos nós desta aula, por toda a iluminação que envolveu a nossa expositora, vamos retribuir tanta bênção, tanta alegria, da forma que a gente pode melhor, que é doando aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibrações. Então, nós vamos vibrando uma luz azul, intensa, brilhante, que sobe ao espaço e leva paz e harmonia a todo o universo, a todos os mundos, envolve o nosso planeta Terra nessa luz de paz. Que essa luz seja derramada especialmente por todos os locais onde haja sofrimento, por guerras, catástrofes naturais, onde haja fome, sede, frio ou calor excessivos, onde haja desalento, onde haja desesperança. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, envolvendo o coração e a mente de cada irmão que aqui habita. Que essa luz possa envolver também todos os governantes mundiais, todos os governantes do nosso país, para que governem sempre com um senso de justiça, pensando sempre na comunidade, na população, deixando de lado seus interesses pessoais. Vibramos agora por toda a natureza, pelo ar que respiramos, pelas águas, pelas matas. Vibramos por todos os animais, onde quer que eles habitem, que eles sejam respeitados, que eles possam ser mantidos em seus habitats, que seja abolido do coração humano toda prática desportiva que importe no sofrimento dos nossos irmãozinhos. Vamos vibrando pelos nossos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram sob nossa tutela e aqueles que se encontram abandonados nas ruas, carentes de proteção e de amparo. Neste momento, fazemos uma vibração especial por todos os nomes contidos no nosso grupo de WhatsApp, por todos os nomes contidos em quaisquer livros de vibrações. Vibramos também por sua recuperação, por seu equilíbrio, envolvendo nessa vibração seus tutores. Pedimos ainda que as águas sejam fluidificadas, a dos animaizinhos e a de seus tutores. Nelas colocados todos os elementos necessários ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Vibramos agora por toda a humanidade sofredora, por todos os doentes do corpo e da alma, que eles possam ser fortalecidos em sua fé, coragem, esperança e aceitação aos desígnios do Pai. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, pela velhice e infância desamparadas. Vibramos por todos os encarcerados pelos vícios ou aqueles que se encontram nas prisões. Vibramos por todos os profissionais de atividades essenciais da saúde humana e veterinária. Vamos envolvendo nosso irmão João, que tanto nos auxilia nesse aprendizado, no seu exercício profissional. Vibramos por todos os profissionais de segurança que cuidam da higiene e da limpeza da nossa cidade. Vibramos por todas as religiões, filosofias que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus. Vibramos
Ainda eu peço licença para vibrar pelo trabalho que iniciaremos no próximo domingo de assistência aos animais. Que sejamos inspirados, protegidos e amparados por São Francisco de Assis e por toda a sua legião de trabalhadores. Vibramos por todos os lares do mundo, especialmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pedimos que Jesus venha até o nosso lar e a sua passagem tudo se ilumine e harmoniza. Vamos vibrando pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. Pedindo perdão àqueles que magoamos e nos propondo a perdoar aqueles que nos magoaram. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida na espiritualidade, e nessa vibração por desencarnados, incluindo também os nossos amadinhos que já partiram para o plano espiritual. Vibramos agora pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas, pedindo aos legionários de Nossa Mãe Santíssima que possam resgatar aqueles que já conseguem ver a luz do Mestre Jesus. E aqueles que ainda envolvidos em seus sofrimentos, ódios, vinganças, que no momento muito próximo possam enxergar essa luz e serem resgatados. E muito humildemente pedimos a Deus, nosso Pai, uma vibração para cada um de nós. Tão pequeninos que ainda somos e tão carentes da misericórdia de Deus. E agora, neste momento, eu passo para a Nilce, que fará a prece final. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos presentes hoje a mais um ensinamento dos animaizinhos e dos nossos queridos pets. E pedimos também a Dr. Bezerra de Menezes, a São Francisco de Assis e aos nossos mentores espirituais que nos acompanhem durante a semana para que aqui possamos estar na próxima terça-feira. Agora pedimos, Mestre, que possamos rezar a oração que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vou para aqui.